Bom dia, alunos de Básico 3, da turma de Teoria Musical. Bem, a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos de Teoria Musical. Vocês, na aula passada, na última aula que nós tivemos sobre Teoria Musical, vocês estudaram sobre as escalas maiores e as escalas menores. A escala diatônica e a escala cromática, ou seja, quais são os semitons na escala maior e quais são os semitons na escala menor. A relação de tons e semitons, tanto numa escala quanto na outra. A escala do modo maior e a escala do modo menor. Muito bem, então vamos prosseguir. Hoje nós vamos falar sobre graus modais e graus tonais, certo? Na próxima aula já vamos falar sobre escalas maiores, como se formam as escalas maiores, tá bom? Mas hoje a gente vai se fixar nos graus tonais e nos graus modais, ok? Muito bem. Então, pergunta é, quais são os graus tonais? Aliás, os graus modais. Então eu vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem. Bom, vou levantar aqui Deixa eu aproximar um pouquinho. Isso. Ok. Então, quais são os graus modais? Vejam bem. No modo maior, nós vamos, tanto no modo maior quanto no modo menor, nós vamos fixar dois tipos de graus, certo? Então, vamos exemplificar aqui. No modo maior, eu tenho do primeiro grau para o terceiro. No modo maior, eu tenho do primeiro grau para o terceiro grau uma terça maior, ok? Uma terça maior. Então, é a terça que vai caracterizar o modo, se é do modo maior ou do modo menor. Também, do primeiro para o sexto grau, eu tenho uma sexta maior, certo? Eu tenho uma sexta maior. E isso numa escala do modo maior, ok? Por exemplo, na escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, nessa escala, eu vou ter o primeiro grau, Dó. Aí, eu saindo do Dó para uma terça, o Mi, eu vou ter aí, na escala maior, uma terça maior. Deixa eu pegar o violão aqui para exemplificar para vocês, tá? Bem, aqui, então na escala de Dó maior, que é uma escala maior, eu tenho aqui o primeiro grau, Dó, vou baixar aqui para vocês verem, Dó, aí eu tenho a segunda que é Ré, e tenho a terça que é Mi. Então, conforme nós já estudamos nos intervalos, vamos ainda estudar algumas outras coisas sobre intervalo, mas conforme nós estudamos sobre o intervalo, isso aqui é o primeiro grau. Opa, aqui, isso aqui é o primeiro grau. Isso aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Então, do primeiro para o terceiro grau, na escala maior, eu tenho uma terça maior. Quer ver? Observe. Do primeiro grau para o segundo, eu tenho um tom de distância. E do segundo para o terceiro, eu tenho mais um tom de distância, perfazendo um total de 2 tons, certo? O que caracteriza uma terça maior, ela tem que ter 2 tons de distância. Desse Dó para esse Mi, eu tenho que ter 2 tons de distância para caracterizar uma terça maior. Então, de Dó para Ré eu tenho um tom e de Ré para Mi eu tenho outro tom. Então, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 2 tons. Então, na escala de Dó maior, do Dó
para a sua terça, ou seja, Dó é o primeiro grau e Mi é o terceiro grau. Então, de Dó para Mi eu tenho uma terça maior, ok? Vamos considerar o caso da sexta maior, né? Então, de Dó, aqui nós vimos o caso de Dó para Mi. Mas eu posso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então aqui eu tenho a sexta, ó. Lá, opa, levantei muito, né? Lá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá? Aqui eu tenho uma terça. Aliás, aqui eu tenho uma sexta, ó. Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho uma sexta. Aí, essa sexta é maior ou menor? Na escala maior, essa sexta é uma sexta maior. Por quê? Se você for observar, ó, vamos lá, contar de um por um. Do Dó para o Ré, que é a segunda, eu tenho uma segunda maior. Do Ré para o Mi, eu tenho um tom do Dó para o Ré. Do Ré para o Mi eu tenho outro tom. 2 tons. Vai contando aí. De Mi para Fá eu tenho um semitom de distância. Então 2 tons e um semitom. De Fá para Sol eu tenho um tom de distância. Então 3 tons e um semitom. E de Sol para Lá eu tenho mais um tom de distância. Então 4 tons e um semitom. Então a sexta maior é caracterizada por isso. Ela possui 4 tons e um semitom, ok? Então, portanto, é uma sexta maior, ok? Então, a sexta maior tem que ter 3 tons e um semitom. Aliás, 4 tons e um semitom. 4 tons e um semitom, certo? A terça maior tem que ter 2 tons e um... 2 tons. Então, 2 tons... Opa! 2 tons, e aqui ela tem que ter 4 tons e um semitom, ok? Ela tem que ter 4 tons e um semitom, tá? Então aqui caracteriza uma terça maior e aqui uma sexta maior. Isso nas escalas maiores. Agora vamos ver o mesmo exemplo nas escalas menores, tá? Nas escalas menores. Vamos ver, na escala menor, eu tenho do primeiro para o terceiro grau uma terça menor, certo? Uma terça menor. E do primeiro para o sexto, eu tenho uma sexta menor, ok? Eu tenho uma sexta menor. Por quê? Porque na escala menor, a terça ela perde um semitom em relação à escala do modo maior, tá? Então essa terça passa a ser uma terça menor. Então ela só vai ter um tom e um semitom de distância. Ela não vai ter 2 tons, certo? Então se é uma terça e ela possui só um tom e um semitom de distância, então essa terça vai ser uma terça menor. Observem novamente aqui o exemplo prático, ó. Eu tenho aqui de Dó para Mi bemol, ó. Dó, Mi, Dó, Mi. Então aqui eu tenho Mi bemol, Dó, Mi. Então de Dó para Ré um tom e de Ré para Mi bemol um semitom, totalizando um tom e um semitom, certo? Da mesma forma, no caso da sexta, aqui eu vou ter uma sexta menor. Então eu vou ter se eu tenho 4 tons e um semitom na sexta maior, eu vou perder um semitom aí, observem, ó. Já poderia dizer direto, mas eu vou fazer cálculo para vocês perceberem isso, ó, na prática. De Dó para Ré, um tom. Aí.
Aqui eu tenho um tom e um semitom. De Dó para Ré um tom, de Ré para Mi bemol um semitom. Opa. Aí vem o Fá, né? Então de Mi bemol para Fá eu tenho um tom. Aí vai contando aí um tom e um semitom, dois tons e um semitom. De Mi bemol para Fá. Agora, de Mi bemol para Fá eu tenho então de Dó para Ré um tom, de Ré para Mi bemol um semitom, um tom e um semitom. De Mi bemol para Fá eu tenho mais um tom, dois tons e um semitom. De Fá para Sol mais um tom, três tons e um semitom. E de Sol para Lá bemol um semitom, certo? Então fico três tons e dois semitons, tá? Onde ocorrem esses semitons? No Mi bemol e no Lá bemol, certo? Então fica uma sexta menor, ela vai ter três tons e dois semitons, tá? Três tons e dois semitons. Então isso vai caracterizar uma sexta menor. Portanto, quando eu tenho uma terça menor e uma sexta menor, eu tenho aí uma escala do modo menor, tá? Então, quais são os graus que vão determinar se a escala é do modo maior ou do modo menor? São o terceiro e o sexto graus. Então, por isso eles são chamados de graus modais, porque são eles que vão determinar o modo da escala. Se a escala é maior ou se a escala é menor. Então, eles é que vão determinar isso aí, tá? Eles é que vão especificar se a escala é maior ou menor, certo? Então, são esses graus. Os graus, o terceiro e o sexto graus. O terceiro e o sexto graus, ok? De qualquer escala. Então, se eu tenho uma terça maior, a escala é do modo maior. Ou seja, se eu tenho uma terça maior e uma sexta maior, a escala é do modo maior. Se eu tenho uma terça menor e uma sexta menor, a escala é do modo menor, ok? Então, esses são os graus modais. Então, repetindo, os graus modais são aqueles que vão determinar o modo da escala. Eles vão especificar os modos da escala, certo? E os graus modais são o terceiro e o sexto graus, tá bom? Então, se você quer ver se a escala é do modo maior ou do modo menor, você vai observar o quê? O terceiro e o sexto graus, ok? O terceiro e o sexto graus. Então, se o terceiro grau e o sexto, eles são, respectivamente, uma terça menor e uma sexta menor, então, essa escala é do modo menor. É uma escala menor, é um Lá menor, é um Si menor, é um Dó menor, é um Si bemol menor, é uma escala do modo menor. Mas se essa terça é maior e essa sexta também é maior, então aí eu tenho uma escala do modo maior, ok? Na escala do modo maior, eu vou ter uma terça maior e uma sexta maior. Na escala do modo menor, eu vou ter uma terça menor e uma sexta menor. Muito bem. Deixa eu ver o horário aqui. Dito isto, vamos agora aos graus tonais, tá? Aos graus tonais. Gente, esse assunto é muito fácil, tá bom? O assunto um pouquinho mais complexo é o assunto sobre a formação das escalas maiores, tá? Que nós vamos estudar na próxima aula de teoria, tá certo? Esse assunto é muito fácil, por isso eu estou passando ele isoladamente, eu não vou misturar com as escalas maiores, certo? Com a formação das escalas maiores, que é um pouquinho complexo. Então eu vou tratar esse assunto separadamente, aí as escalas maiores também separadamente, que é para vocês entenderem como se formam as escalas sustenizadas e depois como se formam as escalas bemolizadas, tá certo? Então pronto, vamos para o último tópico deste assunto, né? Os graus tonais agora. Que graus tonais são esses? São os graus que vão determinar a tonalidade da música. Se é um Sol maior, se é um Dó maior,
se é um Fá maior, se é um Fá menor, se é um Sol menor, se é um Si bemol menor. Então eles vão determinar o tom da música, não apenas o modo. Aliás, desculpe, o modo é determinado pelo terceiro grau e pelo sexto grau, correto? Mas eu já sei que é do modo maior, mas qual é o tom? Porque existem várias tonalidades dentro do modo menor. Ah, eu já sei que é do modo maior, porque o terceiro grau e o sexto grau são maiores. Mas, mesmo assim, qual é o tom? Porque existem vários tons do modo maior e do modo menor, certo? Então, os graus que vão... Existem também os graus que vão especificar a tonalidade da música. E que graus são esses? Vamos lá. Graus tonais. Vou colocar mais aqui embaixo, tá? 2. Graus tonais, certo? Que graus são esses, então? Vamos lá. Os graus tonais, ou seja, são aqueles que vão especificar ou determinar o tom da música, certo? São o primeiro, o quarto e o quinto, tá? O primeiro, o quarto e o quinto. E por quê? Porque esses são os graus mais importantes da escala, tá? Esses são os graus mais importantes da escala. Portanto, eles sendo os graus mais importantes da escala, são eles que vão determinar a tonalidade da música, certo? Então, repetindo, os graus tonais são o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Então, se você quer descobrir o tom da música, já sabe que é do modo maior, mas não sabe o tom, se está em Sol maior, se está em Dó maior, se está em Ré maior, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o primeiro grau, para o quarto e para o quinto grau, tá? Por exemplo, se o primeiro grau, né, o primeiro grau junto com o quarto grau e o quinto é o grau mais importante, né? Sendo que dentre esses aqui o mais importante é o primeiro grau, tá? Então, se uma música, você vai observar, ela começa no primeiro grau, o primeiro grau é Dó. Aí ela termina no Dó de novo, então o Dó vai ser o primeiro grau. Então, a música vai estar em Dó maior. Mas se essa música começa, por exemplo, em Sol, que é o quinto grau de Dó, né? E ela começa em Sol e termina em Sol, então Sol vai ser o primeiro grau, certo? E o restante vai ser o quarto e o quinto. Aí os outros vão entrar o quê? Como subdominante e como dominante, tá? O Dó sendo o primeiro grau, os outros, o quarto grau e o quinto grau vão ser a subdominante e a dominante, certo? Daquele tom, né? Mas o tom mais importante aí vai ser o primeiro grau. E se a música começa em Fá e termina em Fá, ela vai estar obrigatoriamente no tom de Fá maior. E os outros graus vão ser a subdominante e a dominante. No caso de Fá, qual é a dominante, a subdominante de Fá? A subdominante de Fá é Si bemol. E qual é a dominante de Fá? É Dó, tá? Porque é o quinto grau. Então veja que vai sempre existir esse diálogo, tá? Entre o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Então são eles que vão determinar a tonalidade da música. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui uma partitura. Aqui. Vou mostrar aqui uma partitura do cantor cristão. Aqui a música Natal. Então ela começa aqui em Ré, mas o tom é Sol maior, né?
Ou seja, pode começar em Sol? Pode, mas não há nenhum problema se começar na dominante, certo? Ou na subdominante, que é o quarto grau, tá? Então aqui começa na dominante, que é o quinto grau, Ré. Mas você observa que logo depois vai se encorpando, né? Aqui já entra o Sol, que é o primeiro grau, e tal. E olha onde ela termina. Ela termina em Sol. Termina em Si aqui, que faz parte do acorde de Sol maior. Mas onde é que a música termina mesmo? Aqui, ó. E ela termina em Sol, certo? Caracterizando assim o tom dela, né? O Sol maior. Então, resumindo, os graus tonais são o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, certo? Então, eles são os graus tonais. Então, recapitulando um pouco, os graus modais são o terceiro e o sexto grau. E os graus tonais são o primeiro, o quarto e o quinto, certo? Então, o terceiro e o sexto são os graus modais e os graus tonais, primeiro, quarto e quinto. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, tá bom? Então, voltamos aí a nos ver na próxima aula de teoria, falando sobre as escalas maiores, tá bom? Então, vamos falar sobre escalas maiores sustenizadas e depois escalas maiores sustenizadas. Então, até a próxima aula. Bye, bye.